Olá pessoal, bem-vindo à nossa primeira aula de progressão geométrica, PG. Vamos aprender o que é uma PG e também o seu termo geral. Bem, PG, ou progressão geométrica, é uma sequência de números onde, a partir do segundo termo, ele é a multiplicação do termo anterior por uma constante, ou seja, uma razão. Vamos chamar essa razão aqui de Q. Neste caso aqui foi multiplicado por 2. Então esta razão é 2. Ou seja, 4 vezes 2, 8, vezes 2, 16 e assim por diante. E foi crescendo. Então é uma razão crescente. Nesse segundo exemplo aqui, vemos que a razão também é a mesma. É 2. Só que foi tudo negativo. Por quê? Porque começou com o primeiro aqui, primeiro termo, um valor negativo. Então, todos os demais continuaram negativos, mesmo que a razão tenha sido positiva. A mesma razão desta aqui. E isso fez com que a progressão fosse decrescente. Então, esta aqui, decrescente. Notou? Mesmo que a razão tenha sido a mesma, mas porque o primeiro termo era negativo. Nesta razão aqui, nessa progressão aqui, vemos que a razão é, no caso, a metade. Essa razão aqui é 1/2. Porque aqui é multiplicado pela metade. 2 vezes 1/2, que deu 1 e assim por diante. Então, ela também aqui ela foi diminuindo. Então, também é uma progressão, uma PG decrescente. Aqui, continuando com esta razão também de meio, nós temos os mesmos valores, só que todos aqui negativos, porque começou com o primeiro negativo. Mesma situação desse aqui. Mesmo que a razão seja a mesma, mas se começar com o primeiro negativo, aí os outros todos serão negativos. Aí, neste caso, como aqui a razão é menor do que 1, então, por isso, essa PG ela foi aumentando, porque à medida que foi diminuindo os valores negativos, isso quer dizer que o valor absoluto é, no caso, aumentado aqui. Então, ela é uma PG crescente. Exatamente, Ok? Então não é preciso decorar, basta observarmos o que acontece. Aqui a mudança foi justamente a razão aqui menor do que 1. E aqui o primeiro termo, no caso, menor do que 0, negativo. Nesse caso aqui podemos observar que é um negativo, outro positivo, um negativo, um positivo, sempre oscilando. Por que isso? Isso porque a razão ela é negativa, ou seja, ela foi multiplicada aqui por menos meio, Vemos que tem os mesmos valores, a razão é a mesma, só que uma razão negativa. Então, quando a razão é menor do que 0, aí a PG ela é oscilante. Ela vai oscilando. Isso é o que acontece. Okay? Então, assim nós tivemos aqui uma ideia de que é uma PG, as características aqui dessa definição. Vamos entender agora o termo geral de uma PG, isso aqui é o mais importante, ok? Vamos ver, apagar aqui para ver então. Muito bem, mantendo aqui esta PG como sendo um exemplo de PG, o que é uma PG? Conforme vimos, é uma sequência onde o termo aqui, a partir do segundo, ele é multiplicado por uma constante. Ou seja, nós observamos aqui que o A1, o primeiro termo, ele é 4. O segundo termo, ele é 8. O terceiro termo, 16. E assim foi.
Por quê? O primeiro termo, ele no caso, ele não é multiplicado pela razão, mas o segundo é. Então, na realidade, o segundo, ele é igual ao primeiro termo, ó, multiplicado pela razão. Qual é a razão? No caso, é o 2. Então, é o A1 vezes a razão, que nós chamamos de Q. O A3, o terceiro termo, podemos dizer que é o A1, né, vezes esta razão, né, mais vezes a razão de novo. Tá vendo? Então, na realidade, o A3, ele é o A1, né, vezes a razão ao quadrado, porque aqui foi 2 vezes. Notaram? Então, sempre assim, né? Se temos o A4, né, que é o 32, ele foi a mesma coisa que se puxássemos o A1, ó, aí vezes a razão, depois a razão, depois a razão. Né? E a razão é 2, né, vezes 2, vezes 2. Ou seja, é o A1 vezes Q elevado a 3. 3 vezes. Então, o A4 é o A1 vezes Q elevado a 3. Então, isso nos leva à fórmula geral, o termo geral da PG. Justamente isso, ó, que o A em alguma posição vai ser igual ao A1 vezes a razão elevado o quê? A um valor sempre menos 1 do que ele. Ó. Quando é A4, a razão está elevada a 3. Sempre menos 1. Ou seja, N menos 1. Porque nós usamos o A1. Mas preste atenção, se nós usarmos aqui, ó, o A2, note que o A2 está aqui, ele vai ser o quê? Vai ser vezes o Q elevado a 2. Né? Então isso aqui é só uma fórmula geral, porque utilizou o A1. Né? Se usássemos o A3, né, que seria aqui, né? Aí seria o A3, o A2, o A3, né? Vezes Q. Né? Ou seja, vezes o Q elevado a 1. Isso que seria o A4. Então, isso aqui é só um termo geral, né? Mas depende muito de qual nós estivermos usando aqui. Se usamos o A1, é N menos 1. Se usamos, por exemplo, o A3, aí lá em cima vai ser N menos 3. Se usarmos aqui o A4, lá em cima vai ser o N menos 4. Né? Para descobrirmos então. Okay? Então essa fórmula serve como modelo para nós utilizarmos. Espero que você tenha entendido esse ponto. Vamos fazer um exercício para entendermos bem. Aí está, né? No APG, o primeiro termo é igual a razão, e o segundo termo é 3. Qual o oitavo termo da progressão? Bem, então vamos ver. O primeiro termo, aqui diz que é igual a razão, igual a Q. Né? E o terceiro termo é 3. Muito bem. Então nós sabemos que o terceiro termo, não, o segundo termo, né, é 3. Sabemos que o segundo termo, ele é o quê? O A2, ele é igual ao A1 vezes Q. Mas se eles são iguais, né, então este A2 vai ser igual, né, ao A1 vezes o próprio A1. Né? Ou seja, esse A2 aqui que é 3, né? Que no caso aqui é igual a 3, o A1 ao quadrado é igual a 3. Isso nos leva aqui o A1 é igual a raiz de 3. Né? Então descobrimos aí o A1.
Muito bem, aí nós vamos ver que ele quer agora o oitavo termo. O oitavo termo, quem é? É igual o A1 vezes, conforme nós aprendemos, o A1 vezes a razão elevada a 7. Tá? Essa é a fórmula geral. Substituindo, nós temos então que o oitavo termo vai ser igual a 1, que é raiz de 3, vezes a razão. Quem é a razão? É igual ao A1, justamente raiz de 3, né? Só que elevado a 7. Resolvendo isso aqui, né? Nós vamos passar o 7 aqui para dentro, vai ficar 3 elevado a 6, 6 dividido por 2 dá 3, né? Então nós teremos uma raiz de 3 vezes a outra raiz de 3, né? Vezes 3 elevado a 3. Isso vai nos levar justamente ao número 81. Esta é a resposta. Ok? Espero que você tenha aprendido. Se você gostou, dê um like. Se você ainda não está inscrito no canal, Matemática Fácil, Professor Juarez, inscreva-se. Ok? E até o próximo vídeo. Tchau!